Olá pessoal, seguindo na geometria plana, o próximo grande bloco de conteúdos que vamos estudar, ou o próximo capítulo, se pensarmos na estrutura de um livro, é denominado lugares geométricos. Qual é a subdivisão? Lugares geométricos básicos, pontos notáveis de um triângulo, tangência e ângulos na circunferência e, por último, quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis. Na aula de hoje, vamos falar apenas de lugares geométricos básicos e pontos notáveis de um triângulo. Para a próxima aula, ou talvez para as próximas duas aulas, vai ficar a parte de tangência e ângulos na circunferência e quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis. Muito bem, para começar, o que é um lugar geométrico? Seguinte, dada uma propriedade P relativa a pontos no plano, o lugar geométrico dos pontos que possuem tal propriedade é o conjunto C, que satisfaz as duas condições a seguir. Todo ponto de C possui a propriedade P e todo ponto do plano que possui a propriedade P pertence a C. Por exemplo, uma circunferência é um lugar geométrico. Com esse exemplo, vai ficar bem fácil para você entender. Dados um número real positivo R e um ponto O do plano, o lugar geométrico dos pontos do plano que estão à distância R do ponto O é a circunferência de centro O e raio R. Então, a gente pode enxergar uma circunferência como um lugar geométrico. Perceba o seguinte, todo ponto do conjunto, ou seja, todo ponto da circunferência, ele equidista do centro, né? Ele está a uma distância R do centro, beleza? Então, todo ponto do conjunto, ele possui a propriedade, ele equidista do ponto O, ali do plano, que é o centro. E, por outro lado, qualquer ponto do plano que possui a propriedade, ou seja, qualquer ponto do plano que está a uma distância R do ponto O, eu sei que esse ponto pertence ao conjunto, eu sei que esse ponto pertence à circunferência, né? Então, nós temos ali um exemplo de lugar geométrico que é talvez o lugar geométrico mais básico. Muito bem. Outros dois lugares geométricos básicos são a mediatriz de um segmento e a bissetriz de um ângulo, beleza? Primeiro, veremos aqui a mediatriz. Definição. Dados os pontos A e B no plano, a mediatriz do segmento AB é a reta perpendicular a AB e que passa pelo seu ponto médio. Muito bem. Então, a mediatriz de um segmento é a reta que passa perpendicular ao ponto médio do segmento. Essa é a definição de mediatriz. Agora, mediatriz como lugar geométrico. Dados os pontos A e B no plano, a mediatriz do segmento AB é o lugar geométrico dos pontos do plano que equidistam de A e B. Qualquer ponto sobre a mediatriz equidista dos extremos. E se eu pego qualquer ponto do plano que equidista dos extremos do segmento, todos os pontos do plano que equidistam de A e B, esses pontos estão sobre a mediatriz. E nós vamos agora demonstrar isso, tá? Então, nós vamos mostrar que, de fato, se um ponto está sobre a mediatriz, ele equidista dos extremos. E depois, a segunda parte é mostrar que qualquer ponto que possui a propriedade, ou seja, qualquer ponto que equidista dos extremos, pertence ao conjunto, ou seja, pertence à mediatriz. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos considerar aqui um segmento AB qualquer. Então, segmento com extremos nos pontos A e B. E vamos traçar a mediatriz desse segmento. Como vimos, é a reta que passa perpendicular ao ponto médio do segmento AB. Estou pontilhando aqui.
Então a gente sabe que esse ângulo é de 90 graus, né? Vamos chamar de M o ponto médio de AB. Então o ângulo que tem vértice ali no ponto M, qualquer um dos 4 ângulos, né, é de 90 graus. Beleza, e sabemos que AM é congruente a MB, já que M é o ponto médio. Beleza. Primeira parte é mostrar que se um ponto está sobre a mediatriz, se um ponto pertence ao conjunto, ele satisfaz a propriedade, né? Ou seja, ele vai equidistar dos extremos, que são os pontos A e B. Então a gente pode pegar um ponto C aqui de cima sobre a mediatriz. Basta mostrar que AC é congruente a BC. Como que nós mostramos isso? Seguinte, os triângulos AMC e BMC são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado, beleza? Eles possuem o lado comum CM, eles compartilham esse lado, e eles têm AM do triângulo da esquerda, que é congruente a MB no triângulo da direita. Então são dois lados congruentes e o ângulo formado por esses dois lados, que é o ângulo reto. Certo? Então vamos escrever aqui os triângulos AMC e BMC são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Logo, AC e BC, que são lados correspondentes, serão congruentes, que é o que a gente precisava mostrar. AC tem a mesma medida que BC, logo o ponto C equidista dos extremos. A distância do ponto C até o ponto A é a mesma distância do ponto C até o ponto B. Beleza. E agora a segunda parte da demonstração. Segunda parte da demonstração, nós precisamos pegar um ponto que possui a propriedade, ou seja, a gente vai pegar um ponto qualquer do plano que equidista de A e B e temos que mostrar que esse ponto está sobre a mediatriz, que ele pertence à mediatriz. Então agora a gente vai pegar um ponto C, onde esse ponto equidista dos extremos dos segmentos, que são os pontos A e B, né? Então aqui está. Formamos um triângulo ABC, certo? De modo que AC é congruente a BC. Beleza. Bom, como AC é congruente a BC, temos aqui um triângulo isósceles de base AB. De acordo com o que já estudamos em aulas anteriores, a gente sabe que a mediana relativa à base desse triângulo, que é o lado AB, coincide com a sua altura, beleza? Então, se eu traçar o segmento que parte do vértice C e chega no ponto médio de AB, eu tenho a garantia de que esse cara vai chegar perpendicular ao ponto médio de AB, que a gente pode chamar de M. E aí, isso conclui a demonstração, certo? Se eu prolongar o segmento CM tanto para cima quanto para baixo, eu tenho ali a reta que passa pelo ponto médio de AB perpendicular a esse ponto médio. E aí o ponto C pertence a essa reta, então eu mostrei que o ponto C, ele de fato está sobre a mediatriz de AB. Ok? Então dessa maneira a gente faz a segunda parte da demonstração. Ok, como que fica a escrita? Vamos lá.
Então é só pegar o que a gente observou aqui e escrever, tá? Nada demais. Considere o ponto C do plano tal que AC é congruente a BC. O que vai acontecer é que o triângulo ABC é isósceles de base AB. Com isso, seja M o ponto médio de AB, CM é a mediana relativa ao vértice C, que coincide com a altura portanto, o ângulo AMC, que é congruente ao ao BMC, é de 90 graus. E isso conclui a demonstração. Não precisa escrever mais nada, porque se você tem o segmento CM chegando perpendicular ali na base AB, né? Onde M é o ponto médio de AB, então o ponto C está sobre a reta que passa perpendicular ao ponto médio de AB, tá legal? E o nosso segundo lugar geométrico básico é a bissetriz de um ângulo. A bissetriz, que nós já estudamos em aulas anteriores, pode ser vista como um lugar geométrico. O que vai acontecer? Todos os pontos que estão sobre a bissetriz de um ângulo equidistam dos lados desse ângulo. E qualquer ponto do ângulo que equidista dos lados, ele pertence à bissetriz, beleza? E aí nós temos aqui essa proposição, esse resultado, então, que caracteriza a bissetriz como lugar geométrico. Olha só, seja A ou B um ângulo dado, se P é um ponto do mesmo, um ponto do ângulo, então a distância de P até a semirreta AO é igual à distância de P até a semirreta BO, se e somente se P pertence à bissetriz do ângulo AOB. Muito bem, nós vamos demonstrar esse resultado aqui, essa proposição, beleza? É um se e somente se, tem que provar os dois caminhos. Então eu preciso provar que se um ponto está sobre a bissetriz do ângulo, ele equidista dos lados do ângulo. E eu preciso mostrar que, dado um ponto qualquer do ângulo, se esse ponto equidista dos lados, então ele pertence à bissetriz. Muito bem. Para provar esse resultado, nós vamos precisar de um caso de congruência de triângulos, que é um caso especial do triângulo retângulo, beleza? Nós ainda vamos estudar triângulo retângulo em aulas futuras,
mas como precisamos desse resultado aqui, então eu já vou adiantar a definição de triângulo retângulo e esse caso de congruência, beleza? Bom, triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Acredito que você já deve conhecê-lo, né? Ele é muito estudado no ensino fundamental, né? Teorema de Pitágoras, até mesmo no ensino médio, talvez. Então, não tem muita novidade. É um triângulo que tem, então, um ângulo reto, onde o lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa e os outros dois lados chamamos de catetos. O que acontece é que se dois triângulos retângulos têm ordenadamente congruentes um cateto e a hipotenusa, então eles são congruentes, ok? Muito bem, então temos um ângulo AOB, lembrando da notação, o ponto O é o vértice do ângulo, é a origem das semirretas que são os lados desse ângulo. Lembrando que uma semirreta tem origem, mas não tem fim, né? Muito bem. Então, OA é um dos lados do ângulo e OB é o outro. Primeiramente, eu vou mostrar que se o ponto P pertence à bissetriz, então ele equidista dos lados do ângulo, que seria a volta da proposição que acabamos de ver. Então, tracei a bissetriz aqui, como nós já sabemos, a bissetriz divide o ângulo ao meio, divide em dois congruentes. O pedacinho de cima é congruente ao pedacinho de baixo. Se o ponto P é um ponto sobre a bissetriz, então o ângulo AOB é congruente ao ângulo... Desculpa, AOP é congruente ao ângulo BOP. Muito bem, o que eu preciso provar é que o ponto P ele equidista dos lados do ângulo. Bom, o que nós vimos até agora sobre distância foi que a distância entre dois pontos corresponde à medida do segmento cujos extremos são esses dois pontos, né? Beleza. Só que quando a gente faz a distância de um ponto até um segmento ou até uma reta, o que vai acontecer é que essa distância corresponde ao segmento que parte do ponto e chega perpendicular a esse segmento ou a essa reta, tá legal? Então, é por definição mesmo, tá? Definição de distância. A menor distância é aquele segmento que parte do ponto e chega perpendicular, chega formando 90 graus com o segmento ou a reta. Então, qual é a distância do ponto P até o segmento, até a semirreta OA? É a medida do segmento que parte de P e chega perpendicular à semirreta OA. Digamos que o ponto onde o segmento chega perpendicular é o próprio ponto A, beleza? Ponto A é um ponto qualquer dessa semirreta, então digamos que é esse ponto aqui. Da mesma maneira que o ponto B, vamos supor que é o ponto onde o segmento chega perpendicular no outro lado ali do ângulo. Beleza, eu tenho que mostrar que AP é congruente a PB. Como que eu vou fazer isso? Note o seguinte... Os triângulos AOP e BOP são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo, certo? Esses triângulos compartilham o lado OP, certo? É um lado comum. E os ângulos AOP e BOP são congruentes, bem como os ângulos APO e BPO. Como que eu posso garantir que APO é congruente a BPO? Esses ângulozinhos aqui. Seguinte, sempre que eu conheço dois ângulos de um triângulo, automaticamente eu conheço o terceiro, certo? Porque eu sei que a soma dos três tem que dar 180 graus. Então, se eu conheço dois ângulos, o terceiro fica automaticamente determinado. Então, se dois são congruentes, o terceiro obrigatoriamente é congruente. Então, beleza. Os triângulos
AOP e BOP são congruentes pelo caso ângulo lado ângulo, logo AP e PB, que são lados correspondentes, são os lados opostos aos ângulos AOP e BOP, né? São congruentes, que era o que a gente precisava mostrar. Então a volta da demonstração está feita, né? Se um ponto está sobre a bissetriz do ângulo, ele equidista dos lados do ângulo. Agora vamos fazer a ida da demonstração. Temos que pegar um ponto qualquer do ângulo, um ponto qualquer dessa região compreendida pelos lados do ângulo, tal que esse ponto equidista dos lados, e aí o que a gente tem que concluir é que ele está sobre a bissetriz. Então agora a gente vai ter que provar que os ângulos AOP e BOP são congruentes. Vamos apagar o desenho para a gente fazer a outra parte da demonstração então, tá? Bom, vou tentar aproveitar o próprio desenho que já está feito ali. Então agora a gente vai pegar um ponto P qualquer aqui, onde AP é congruente a BP. E aí, por definição, BP chega no ponto P perpendicular, assim como PA vai chegar perpendicular lá no ponto A também, né? Definição de distância, reforçando novamente. Ok. E aí eu vou traçar o segmento OP. Com isso, eu só preciso provar que os ângulos AOP e BOP são congruentes, né? Se eu mostrar que aqueles ângulos ali são congruentes, então OP é a bissetriz e o ponto P está sobre a bissetriz. E aí vai entrar o caso de congruência especial que foi enunciado anteriormente. Os triângulos AOP e BOP são retângulos, possuem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E aí o que acontece? Nós temos a hipotenusa congruente nos dois triângulos, é o lado oposto ao ângulo reto. Note que é o segmento OP, os dois triângulos compartilham essa hipotenusa. E como a gente tem agora por hipótese que AP é congruente a BP, né? A nossa hipótese agora é que o ponto P equidista dos lados do ângulo, então nós temos também um cateto congruente nos dois triângulos. E então isso é o que a gente precisa para garantir a congruência desses dois triângulos pelo caso especial. Então, os triângulos AOP e BOP são congruentes pelo caso. Aí você pode identificar esse caso pelo caso do triângulo retângulo mesmo, tá bom? Pelo caso do triângulo retângulo. Dessa maneira, a gente sabe então que os três lados correspondentes são congruentes, né? OA vai ser congruente a OB. E além disso, os três ângulos internos correspondentes também são congruentes. O ângulo oposto à hipotenusa, a gente já sabe que é congruente nos dois triângulos, né? É o ângulo reto que justamente caracteriza os triângulos retângulos. O ângulo APO vai ser congruente ao BPO, mas o que importa para a gente, o que a gente precisa é que a OP
o ângulo que está oposto ao lado AP é congruente ao ângulo que está oposto ao lado BP do outro triângulo, né? Logo, AOB tem a mesma medida que BOP. Aliás, AOP, desculpa, não é AOB. AOP tem a mesma medida que BOP e era isso que a gente precisava mostrar. E na parte final da nossa aula veremos os pontos notáveis de um triângulo. Proposição: em todo triângulo, as medianas dos lados concorrem em um ponto, que é o baricentro. As mediatrizes dos lados concorrem em um ponto, o circuncentro. As alturas concorrem em um ponto, que é o ortocentro. E as bissetrizes internas concorrem em um ponto, que é o incentro. Ok? Então, as medianas, as mediatrizes, as alturas e as bissetrizes, elas sempre se cruzam em um ponto. No caso das medianas, esse ponto é chamado de baricentro. Nas mediatrizes, esse ponto é o circuncentro. Nas alturas, é o ortocentro. E nas bissetrizes, o incentro. No caso das mediatrizes, esse circuncentro, ele é o centro da circunferência que passa pelos vértices do triângulo. No caso das bissetrizes, como o incentro ele é um ponto que equidista dos três lados do triângulo, né? A gente sabe que um ponto sobre a bissetriz equidista dos lados do ângulo. Então, o incentro do triângulo ele equidista dos três lados. Portanto, esse ponto ele é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. É aquela circunferência que vai tangenciar os três lados do triângulo. Mas a gente vai falar de tangência nas próximas aulas, tá? Então ainda veremos mais à frente o que é um polígono inscrito e circunscrito, tá? E o baricentro possui um resultado que pode ser interessante para resolver alguns problemas, que diz que o baricentro divide cada mediana a partir do vértice correspondente na razão 2:1. Beleza? Então, o baricentro é o ponto onde as medianas se cruzam. Se você pega cada mediana, ela vai ficar dividida na razão 2:1. Um pedaço vai ser o dobro do outro. O pedaço maior é aquele cujos extremos são o vértice correspondente e o baricentro, ok?